Aqui fala uma coisa relevante que a bateria vai acabar também, tá? Astrologia é uma mentira. Que é ruim. A astrologia foi algo inventado há séculos atrás para explicar como a natureza funcionava e para entender a passagem de tempo. É só para isso que a astrologia servia. Em algum momento associaram características e arquétipos a cada signo para fazer sentido a coisa toda. Foram criando em cima e desenvolvendo teorias em cima, quando na verdade continua sendo uma mentira usada para explicar como a natureza funcionava há séculos atrás e não funciona mais tanto assim, porque o céu muda de tanto em tanto tempo. Não me pergunte quanto tempo, eu não faço ideia, mas muda. Daqui a 1000 anos as constelações vão ser completamente diferentes de como elas são hoje. Uma coisa que sempre houve na matemática foi a observação e a possibilidade de observação de padrões. Nada é suficiente para ser infinito. Nada. Não existe coisa na Terra que seja suficiente para ser infinito. Então, consequentemente, as competências humanas, as personalidades humanas, as habilidades humanas, tudo que é referente ao ser humano, inclusive o ser humano em si, são todos finitos. Consequentemente, haverá uma repetição, haverá um limite máximo de comportamento, haverá um limite máximo de habilidades e etc. Esses limites foram percebidos pelos ancestrais e levados em relação à astrologia. Na verdade, não é que seja o caso em que a astrologia diga para você como você se porta. Mas você se porta dessa maneira porque você sempre se portou e você sempre se portará. Acontece é que isso já estava escrito desde muito tempo atrás, inclusive quando você nasceu. Você entende que você está falando sobre repetição de padrão. E quando você fala de repetição de padrão, você pode estar vendo formato em nuvem. Você vê um emaranhado de padrões, faz uma associação que talvez faça sentido, de certo modo, mas cientificamente não tem comprovação nenhuma. Quando você vê um padrão sendo repetido, você usa o seu viés de confirmação para confirmar aquele padrão. No ponto que, quando você vê um geminiano agindo de maneira a ser duas caras, ou como o estereótipo geminiano diz que ele é, você diz, esse é um geminiano e por isso a astrologia funciona. Quando você vê um geminiano agindo de uma outra maneira, que não é como o catálogo do geminiano diz que ele deveria agir, você olha e fala, deve ser seu ascendente, ou deve ser sua lua, quando o ascendente e o signo não batem. Deve ser o seu sol, deve ser o seu Marte, e assim por diante. É um viés de confirmação, você sempre está usando... Que deve, meu filho. É conjunto de coisas, meu filho. Nada de deve, não. Posso? Sai fora. Quer falar, João? Eu Não. acho que você tem coisa pra falar. Não, deixa só pra xingar, vira. Em qualquer lugar, em qualquer tipo de conhecimento, em qualquer cultura, sempre haverá as pessoas burras. Sempre haverá as pessoas que não sabem e que acham que sabem e que vão falar como se soubessem, mas não sabem. Eu talvez, nesse momento agora, esteja sendo essa pessoa burra. Então quando você fala daquelas pessoas que falam do aquele signo e falam que se comportam daquela maneira, aí erra, aí tenta corrigir baseado em outra coisa, você está falando de pessoas burras. Porque eu tenho certeza que um tarólogo, eu tenho certeza que uma pessoa que realmente estude isso da vida inteira, que seja totalmente ciente e eficaz dentro da sua inteligência, não vai dizer coisas como isso. O ruim da astrologia é que ela foi ultimamente disseminada entre os leigos e agora ela está sendo recatada como viés de confirmação. Consequentemente, eu não discordo da afirmativa do Pedrinho. Só que o viés de confirmação como símbolo astrológico não decai a ideia da astrologia em si. Excelente. O Rafael não vai falar nada, não? Peraí. Quanto a signo, tipo assim, eu gosto de, por exemplo, do livro que eu tenho lá sobre mitologia grega, sobre cada um deles, como foi criado, bem interessante. Eles, por exemplo, o leão, no caso, na verdade é o leão de Nemeia. Escorpião, que é o escorpião que matou o gigante Órion. O Ares, que seria o carneiro, seria o velocino de ouro. Só isso agora, falar que estrela rege meu destino, que bobagem, cara. Vamos lá. É a mesma coisa que não ter falado nada, vocês perceberam? Já que a gente Eu falei exatamente o contrário disso. Eu falei, não é a estrela. Eu falei exatamente isso. Eu tenho certeza que eu falei. Sim, que você não falou. Não era a estrela Eu sei. que regia sobre o seu destino. Eu sei que você falou isso. O que você tinha falado comigo no negócio? Dane-se! Dane-se!
eu acho que a gente foi pra um lado... Acho que a gente exagerou um pouco. Mas enfim.